preocupação aqui com essa palestra, com esse debate, é situar a obra do Graciliano Ramos no desenvolvimento histórico brasileiro, não só do desenvolvimento histórico da literatura brasileira, mas de um ponto de vista mais geral, do desenvolvimento histórico político do país. Esse é o nosso principal objetivo, né? Nós temos que ter em mente que, quando nós falamos de Graciliano Ramos, nós estamos falando daquele que provavelmente terá sido o principal, maior romancista brasileiro do século XX. É uma coisa que pode ser tomada como opinião pessoal, porque essa hierarquização da literatura é uma coisa em grande medida subjetiva, mas que é também a apreciação da maioria dos principais críticos literários do século XX também. O que é uma coisa até certo ponto curiosa, porque Graciliano Ramos foi um escritor nascido no interior de Alagoas, quer dizer, um dos estados mais atrasados do país, e do qual ninguém chegaria a concluir que sairia um escritor dessa envergadura, né? Bom, antes de começar falando da vida, da obra, das ideias do Graciliano Ramos, e mesmo antes de começar a falar da situação política geral, do marco em que está colocada essa obra, eu queria fazer uma pequena observação sobre a questão metodológica das relações entre a literatura e a política, que é sempre uma coisa muito importante, né, na luta contra concepções ideológicas retrógradas, idealistas, etc. e tal. Vocês devem estar cientes de que, no meio da crítica, né, a crítica literária hoje em dia já decaiu muito em relação ao passado, no meio da atividade acadêmica, existe toda uma tendência majoritária, me parece, que tende a desvincular a literatura do problema social e particularmente da política, tá? Então, seria importante que nós fizéssemos uma pequena análise desse problema de um ponto de vista mais rigoroso, mais científico, né? Essas concepções, nós temos que dizer logo de entrada, elas são concepções retrógradas e reacionárias. Por quê? Porque, de um ponto de vista geral, a literatura, ela sempre teve uma função social muito definida e, na maioria das épocas, né, ela esteve associada de maneira muito direta, muito estreita, com a luta política em curso. A maioria dos escritores importantes foram pessoas atuantes na política da sua época, defendendo, em geral, na esmagadora maioria dos casos, as ideias progressistas dessas épocas, né? Foram críticos sociais, foram críticos de costumes, foram críticos do Estado, do regime político, das concepções religiosas, do atraso cultural da época, de forma que a ideia de que a literatura e a política sejam coisas absolutamente distintas e que seria um erro você tentar estabelecer uma relação e tudo mais, é uma ideia mais recente e uma ideia, em geral, reacionária. Logicamente, que nós temos que diferenciar, né? Eu gostaria que vocês vissem bem a distinção entre o artista que escreve sobre coisas que não tem nada a ver com a política, que é uma opção do artista, não há nada de estranho nisso, e a ideologia, no sentido de que a arte deve ser rigorosamente separada da política.
Quer dizer, são duas coisas diferentes. O que nós estamos julgando aqui é a ideologia, não o artista. O artista, nós não podemos ter a pretensão de estabelecer o que o artista teria que escrever. Mas nós temos, sim, o direito legítimo de combater a ideologia que prega que a arte deve ser desvinculada da política, que é uma ideologia reacionária. Na realidade, se nós formos fazer uma análise criteriosa da arte, na maior parte, né, da história da literatura, nós vamos sempre ver que a arte acompanha a política. E que não apenas a arte acompanha a política, como que os grandes momentos de desenvolvimento artístico, os grandes períodos de desenvolvimento artístico, estão profundamente relacionados com a política. Por exemplo, uma das maravilhas da literatura do século XIX é a literatura russa. Uma coisa, inclusive, extraordinária, porque a Rússia, no século XIX, é um dos países mais atrasados da Europa. E tem uma das literaturas mais férteis da Europa, com uma quantidade gigantesca de grandes escritores. Não são poucas as pessoas que facilmente apontariam um Tolstói como o maior escritor realista de todos os tempos, ombro a ombro com um Balzac, etc. Quer dizer, como é que foi possível isso? É evidente que essa literatura, para quem conhece a literatura mais intimamente, ela está totalmente ligada com as lutas políticas que se desenvolvem no Império Russo naquele momento. A partir de 1825, né, a Rússia entra num estado de instabilidade, o regime político entra num estado de instabilidade, começa a se desenvolver uma revolução contra o feudalismo, contra o feudalismo absolutamente decadente que é na Rússia, e a maioria desses artistas estão ligados a essa luta. No caso da Rússia é muito evidente a ligação, porque não poucos artistas fazem o papel duplo, né, de literato e político revolucionário, ou crítico literário e político revolucionário. Os principais críticos revolucionários são também líderes, né, das ideias políticas da época. Se a gente pegar, por exemplo, o romantismo francês, né, nós vamos ver a mesma coisa. Inclusive, a revolução do romantismo francês é uma revolução que vai da direita para a esquerda, acompanhando a radicalização da situação na França naquele momento. Se nós pegarmos toda a literatura de vanguarda, ela está profundamente entrelaçada com as lutas políticas do século XX. Ou, a gente poderia até dizer, ela vai sim, à medida que ela vai se desenvolvendo e se radicalizando como literatura, ela vai se entrelaçando cada vez mais com a radicalização política que existe naquele momento. Em vários momentos da história literária, os escritores são também publicistas políticos, panfletários, jornalistas, e participam diretamente da vida. Em outros momentos muito importantes, a literatura é claramente identificada com as correntes políticas da época. Por exemplo, o romantismo francês declara, né, o Victor Hugo declara, quando ele lança as primeiras formulações do romantismo francês, que o romantismo é a luta pela liberdade na arte, assim como o liberalismo é a luta pela liberdade na sociedade. Quer dizer, ele identifica diretamente uma coisa com a outra, né? Quer dizer, a literatura, ela tem uma íntima relação com a política. Não é uma relação forçada. E mesmo quando a literatura é apolítica, nós podemos distinguir que a causa desse apoliticismo é também a própria política. Quer dizer, as condições forçam os escritores a se isolar. Os marxistas russos já analisaram que um dos maiores escritores da literatura russa, o princípio dessa época que eu mencionei aqui,
que é o Pushkin, ele passa de ser um escritor engajado na luta política para ser um defensor da arte pela arte. E a explicação disso é a mudança justamente nas condições políticas que tornam inviável, num certo sentido, a continuidade daquela luta política através da literatura e fazem com que o escritor se refugie, né, numa literatura que aparentemente não tem nada a ver com a arte. Em outros momentos, literatura que parece ser uma literatura de fantasia é uma literatura diretamente política, é o caso do realismo fantástico latino-americano. O realismo fantástico é literatura política, diretamente, política e social. Bom, queria só fazer essa introdução, que é para a gente... É um debate, né? E é importante estabelecer esse problema, porque ele serve de base ao que nós vamos apresentar aqui. Bom, analisando desse ponto de vista, se nós vamos procurar aqui compreender de uma maneira mais profunda a literatura nordestina dos anos 30, e principalmente a literatura do Graciliano Ramos, nós temos que identificar quais são os grandes problemas que criaram o terreno para essa literatura, né? Nós estamos partindo do princípio que toda literatura ela é determinada diretamente pela psicologia social do momento, quer dizer, por aquilo que as pessoas estão pensando. E aquilo que as pessoas estão pensando é determinado de uma maneira positiva, negativa ou outra pela política do momento. Quer dizer, a literatura, nesse sentido, para ser compreendida, tem que buscar as raízes políticas, né, da sua formação. Queria aqui só fazer colocar um pequeno senão, que é o seguinte: há pessoas que se apresentam como críticos marxistas que procuram vincular a literatura diretamente com a economia. Logicamente que a literatura, nesse sentido, está vinculada com a economia. No final das contas, a política, o que é? A política nada mais é do que uma expressão da economia. A política é a luta de classes. As classes são um fenômeno econômico, né? A política é uma forma em que o problema econômico se manifesta na sociedade. Quer dizer, toda a política nesse sentido é economia. Agora, a política não é economia diretamente, a política é economia transformada, porque é uma forma específica das lutas econômicas. A ideia de que nós podemos extrair os caracteres fundamentais da literatura da economia nesse sentido é errado, porque somente através da mediação da política é que nós podemos ver qual é a relação da literatura, da arte em geral com a economia. Diretamente não é possível, é necessária uma mediação, uma intermediação. Quer dizer, é por intermédio da política que nós podemos explicar o caráter dessa literatura, né? Então, nós temos que primeiramente destacar aqui os aspectos fundamentais da época. Qual é o aspecto fundamental da época? Os anos de 1930, em que nasce a literatura do Graciliano Ramos. O aspecto fundamental é o conflito crescente, né, entre a economia agrária, de tipo semi-feudal. Muita gente objetaria a utilização dessa palavra aqui, mas ela é totalmente apropriada, pelo menos do ponto de vista marxista, porque o Brasil, como país escravagista, embora nunca tenha sido um país feudal, ele tem uma série de resquícios da época da escravidão que são semelhantes aos resquícios do feudalismo na Europa. Quer dizer, mutatis mutandis, nós temos aí, né, uma economia com características semi-feudais sem nunca ter tido feudalismo. Bom,
nós temos a contradição entre essa economia agrária e uma tendência muito acentuada ao desenvolvimento industrial. Nós temos aí um país que é completamente dominado pelos grandes monopólios, em particular os bancos, né, que dominam o país através da dívida pública, do endividamento das grandes empresas, do endividamento dos grandes plantadores de café, e o país caminha para uma crise de gigantescas proporções que vai explodir na Revolução de 30. Quer dizer, há uma luta de classes, em primeiro lugar, né, entre setores da burguesia brasileira e setores e a burguesia imperialista que domina o país. Uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, principalmente tendo em vista uma série de discussões que apareceram aí, é o seguinte: muita gente entende a luta de classes, não sei direito porquê, né? Muita gente que se diz marxista. Para os outros é até natural entender assim. Mas muita gente que se diz marxista entende a luta de classes como sendo a luta entre o proletariado e a burguesia. Isso, logicamente, é a luta de classes, mas isso não é a única luta de classes que existe. O Manifesto Comunista, que é meio que assim, cartilha número 1 do marxista, ele explica, ele dá uma descrição da luta de classes, onde ele mostra todos os setores, parcelas, frações de classes que entram em conflito um com o outro. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que quando nós falamos em luta de classes, nós estamos nos referindo a uma vasta luta de um conjunto enorme de setores sociais e que inclui não apenas as classes, como inclui todas as formações sociais secundárias, como inclui as próprias frações de classe. Eu digo isso porque ficou patente para mim que toda uma parte da esquerda, que se diz trotskista, que seria a parte mais avançada do marxismo brasileiro, não entende que existe uma luta de classes entre a burguesia e a burguesia, entre frações distintas da classe dominante. Não entende, por exemplo, que o que nós estamos vendo na Venezuela é uma luta de classes. De um lado, o imperialismo, tá certo? Cujo móvel imediato para essa luta de classes é a tentativa de privatizar e colocar sob controle, não apenas econômico, mas também político, o petróleo venezuelano. E, de outro lado, um setor da burguesia venezuelana que engloba a burocracia estatal, que é um setor, digamos assim, grosso modo da burguesia, que se opõe a esse setor. Então, eu vi formulações assim: o Chávez não é socialista. Certamente não é socialista. Mas a luta de classes não se dá entre socialistas e maçons, ou entre evangélicos do último dia e católicos. A luta de classes é entre os interesses econômicos das diversas classes, inclusive frações e parcelas de classe. Quem não entende isso não é marxista, porque tem uma compreensão dogmática e esquemática da luta de classes. No Brasil, a luta se desenvolve entre uma fração da burguesia mundial, que é a burguesia local brasileira, industrial, a pequena burguesia associada a ela também, né? Várias classes que, por interesses puramente econômicos, defendem a economia nacional, e outras classes, o imperialismo, aliado aos setores diversos da agricultura, etc. e tal, e também da burguesia, porque essas classes elas não são absolutamente homogêneas, lutando e vão levar o país à Revolução de 30. Quer dizer, o fenômeno fundamental, que serve como terreno, digamos assim, que serve como base, como fundamento do surgimento da literatura brasileira dos anos 1930, é essa enorme crise produto do esgotamento, né, de um determinado modo de produção brasileiro no Brasil,
a economia agrária de exportação, cafeeira, que em 1929 vai totalmente à falência, né, irremediavelmente à falência, e vai ser substituído por uma economia de maior predominância do elemento industrial. A Revolução de 30 e esses acontecimentos, elas vão se expressar na imaginação das pessoas como uma luta idealizada, como sempre acontece. Um escritor não vai escrever porque ele acha que o industrial X tem que ganhar dinheiro. A luta social nunca se desenvolve assim. A ideologia procura dar um caráter geral e idealizado para aquilo que está em movimento. Só a classe operária afirma claramente que a luta que ela está travando tem um fundamento econômico definido. Porque ela é consciente do que ela quer. As outras classes não são assim. Bom, nós temos que entender que essa crise revolucionária, essa Revolução de 1930, ela vai mobilizar todos os setores sociais do país. Ela vai mobilizar, por exemplo, a camada de intelectuais que vai fazer a Revolução Literária de 1922, que é uma parte, né, dessa Revolução de 1930. A gente pode ver, inclusive, o desenvolvimento dessa crise através do desenvolvimento político da Revolução. O primeiro grande momento revolucionário é a crise de 1922, com os 18 do Forte de Copacabana, o primeiro levante tenentista, que coincide não por acaso, não é mera coincidência, é uma coincidência que tem um nexo de causalidade muito claro com a Semana de 22. E coincide também com a fundação do PCB. Nós discutimos isso em outros momentos, né, procurando demonstrar a vinculação que tem uma coisa com a outra. A literatura modernista vai se radicalizar à medida que a Revolução se radicaliza. Depois nós vamos ter 1924, nós vamos ter o agravamento da crise até 1929. Né? Quando nós temos a crise de 29, nós estamos com a literatura modernista aqui em plena antropofagia, extremamente radicalizada do ponto de vista formal e até ideológico. E depois nós vamos encontrar aí a vinculação de boa parte dos escritores modernistas, principalmente os de vanguarda, com os agrupamentos ligados à classe operária. A literatura do Nordeste tem a mesma base, né? Só que ela começa, vamos dizer assim, 10 anos depois, aproximadamente, desse estouro que nós temos em 1922. Mas o fundamento, tanto de uma como outra, é o mesmo. Correspondem às mesmas características gerais da etapa e tudo mais. É natural, né, que a crise se desenvolvesse de maneira mais acentuada no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, algumas cidades do Nordeste. É natural porque aqui são as regiões mais industrializadas e aqui influiu na crise um elemento fundamental para compreender a literatura modernista de São Paulo, ou do Sudeste, se a gente preferir, que é a presença da classe operária, uma outra classe social que influi decisivamente nos acontecimentos todos. A evolução do modernismo, nesse sentido aqui, vai dar lugar também, na década de 30, no auge da polarização, ao surgimento de uma extrema-direita. Uma parcela relativamente expressiva dos intelectuais modernistas vai se ligar ao integralismo, à extrema-direita brasileira. Ou a outras variantes, né, como é o caso de uma parcela dos intelectuais de São Paulo, há uma ideologia direitista em São Paulo, bandeirantismo, etc. A evolução literária, ideológica, formal, ela segue, né, acompanha a evolução da radicalização política. Bom, no caso do Nordeste, a revolução ela chega depois, por motivos óbvios, pela falta da classe operária, pela lentidão da comunicação da época, né,
que permitia que alguns intelectuais mais avançados assimilassem as ideias que estavam sendo criadas aí pelos intelectuais do Sudeste, mas que dificultava a expansão. Nós vamos ver, inclusive, que a literatura nordestina dos anos 30, ela apresenta um número, apesar de brilhante, um número limitado de autores, né? De autores de maior projeção, de maior relevo, lógico. Quer dizer, a literatura nordestina, ela surge do mesmo processo, mas em condições relativamente diferentes. Primeiro que o Nordeste brasileiro é praticamente todo agrário, é uma das regiões mais atrasadas do país, como é até hoje, né? Ali as contradições são intensas, né? Essa contradição entre a tendência do desenvolvimento capitalista e o atraso agrário ali é muito marcante, muito mais marcante do que em São Paulo, onde a agricultura já tem um caráter capitalista, ou semicapitalista, digamos assim. No Nordeste isso daí não ocorre. Quer dizer que aí nós podemos ver também que a classe agrária que é dominante no Brasil, de São Paulo, do Sudeste, ela não é a mesma exatamente classe dominante agrária do Nordeste. No Nordeste se encontra alguns importantíssimos passos atrás, né, do Sudeste. Então, surge uma literatura nordestina que expressa essa contradição, que é uma contradição diferente. Quer dizer, elas têm a mesma raiz, mas elas não são exatamente a mesma contradição que nós temos no Sudeste. No Sudeste é muito clara a ideia de que a indústria deve botar abaixo a economia agrária, que é uma economia agrária muito mais desenvolvida do que a economia agrária nordestina. E no Nordeste, a crítica a essa economia agrária, ao atraso, ela predomina, né, apresentando o problema como sendo uma grande desgraça nacional. Nós vamos ver surgir aí, né, a partir de 1928, o primeiro grito da literatura nordestina com o romance do Zé Américo de Almeida, A Bagaceira. Nós vamos ver surgir aí numa infinidade de romances a figura do sertanejo castigado pelas condições econômicas, pelas condições climáticas, como um ser extraordinariamente sofredor, embrutecido, né? Uma vítima de uma determinada situação. De um modo geral, se a gente observa essa literatura nordestina, com alguma exceção, né, de escritores que avançaram na politização e faziam mais romance de tese, etc. e tal, os que procuram descrever a situação, eles descrevem, na realidade, uma situação de decadência. Quer dizer, quando um Mário de Andrade, por exemplo, escreve Pauliceia Desvairada, é uma exaltação de um determinado tipo de progresso que ele deu, do moderno, né? Quando nós lemos o romance nordestino, o que nós vemos é a crônica da desgraça e uma certa desesperança. José Lins do Rego, por exemplo, né, todo mundo sabe, é o romance da nostalgia, do fracasso, da falência, dos antigos engenhos de açúcar e tal. Porque, na realidade, a economia nordestina, ela está indo para uma falência meio irremediável, embora, logicamente, que ninguém tivesse uma plena consciência disso naquele momento. Enquanto que a economia de São Paulo se desenvolvia, a economia do Nordeste ela andava para trás. Quer dizer, os cronistas do Nordeste, eles são, grosso modo geral, os cronistas da desesperança. Porque a economia nordestina encontra-se num beco sem saída. Eles estão alinhados com a Revolução de 30, como sendo assim, sei lá, a expectativa de alguma coisa melhor. Mas eles mesmos não têm uma definição clara de por onde passaria essa melhoria. Tá? Então a gente vê isso daí na maioria dos romances. É um romance onde você nota aquele impasse, né? Aquela falta de esperança. O próprio Graciliano Ramos,
Se a gente vê o romance dele, Vidas Secas, é um romance de uma humanidade que é praticamente desumana. Quer dizer, ele descreve aquela situação, é uma denúncia, né, logicamente, mas você não tira dali a conclusão de que aquele ser totalmente embrutecido vai fazer a Revolução Russa brasileira, ou coisa que eu valho. Ele vai reformar o país, ele vai transformar aquela região, nada. Na realidade, os romancistas do Nordeste não sabem como a coisa deveria se fazer. Logicamente que a ideia subjacente, quer dizer, não consciente, mas está por detrás daquilo que eles estão fazendo, é a ideia de que uma camada mais esclarecida, uma elite, uma burguesia, se a gente quiser, né? Só poderia ser burguesia mesmo, contra os latifundiários, que são os matutos, os ignorantes, os selvagens quase, né? Ela reformasse o Nordeste de alguma forma. É preciso uma reforma. Essa reforma, ela não se encontra ali no terreno material do Nordeste. Não é que você chega e fala assim, não, aqui está se desenvolvendo uma indústria, esse é o futuro e tal. No romance do Spartacus, né, que foi escrito por um militante do Partido Comunista, no finalzinho ele coloca uma nota otimista. E quando ele mostrar toda aquela desgraceira da escravidão romana e a derrota totalmente catastrófica da revolta dos escravos, dirigida por Espartaco, uns personagens lá, não me lembro exatamente quais, eles visitam lá uma fabriquinha artesanal em Roma e alguém fala assim, esse é o futuro. Tudo bem, é uma mensagem ideológica, válido, até bonito, né? Até como propaganda serve, incita o leitor a pensar, mas não tem nada a ver com a situação da época. Na situação da época, o Império Romano não tinha futuro nenhum. O futuro do Império Romano era no sentido da desagregação. Nós temos uma situação parecida aí no Nordeste. Quer dizer, de um ponto de vista geral, esse é o pensamento do escritor nordestino, que também está aliado à Revolução de 30. A Revolução de 30 desperta essa denúncia, desperta essa insatisfação, embora não apresente uma solução clara para o problema. Né? Claro que, como o Nordeste não é um país isolado, a solução existe, mas não está claro para quem está lá. Então, quer dizer, esse é o caráter geral da literatura nordestina. Nós temos que também notar o seguinte, que não é uma literatura dos camponeses. Ela é uma literatura feita é como parte da literatura russa. Até, num certo sentido, ela é muito parecida. Houve quem chamasse atenção para a coincidência das duas literaturas. Quer dizer, vamos pegar, por exemplo, romances de literatos que eram senhores de terras e de servos. Turgenev, por exemplo. Ele escrevia em favor dos camponeses, mas ele não tinha nada a ver com os camponeses. Ele era um senhor de terras, um latifundiário, feudal, semi-feudal, se a gente quiser, de espírito liberal, que defendia a emancipação dos servos. Os escritores nordestinos, na sua maioria, eles são assim. Nós podemos ver, se a gente vê a biografia deles, primeiro todos eles são doutores. O Zé Neto de Almeida foi promotor, depois foi ministro. Era advogado, a maioria deles são advogados formados pela famosa Faculdade do Recife. Os Zé Lins do Rego, idem. A Raquel de Queiroz, que é o terceiro importante romancista do quarteto de grandes romancistas nordestinos, ela não é formada na faculdade, mas entende-se, porque ela é mulher, né? E no começo do século XX, para a mulher ir para a faculdade, nem com reza de terreiro. Ela fez a escola normal, não sei se vocês sabem o que é a escola normal,
Na época de menino ainda existia a escola que formava as professoras primárias. Você fazia o segundo grau, se você optasse pelo normal, em geral as mulheres optavam, aí você ia ser professora no primário. E ela era uma pessoa que, pela família e tudo mais, ela tinha uma educação, né? Nós temos que lembrar que ela por parte de mãe, descendente do grande escritor, também cearense, José de Alencar. Quer dizer, não é que ela foi também deputado, escravagista, etc. e tal. Quer dizer, era uma aristocracia, esses escritores, que escrevem sobre a vida que eles veem em volta. Isso, logicamente, não é uma crítica, é apenas uma constatação. Há quem acha que isso daí é criticável. Não. O escritor escreve sobre aquilo que ele vê, aquilo que a consciência dele assimila. Nós podemos achar mais interessante, menos interessante, mais importante, menos importante, mas tudo é literatura, é apenas uma identificação do problema. Bom, a única pessoa, vou falar disso daí também, que não tem esse perfil aristocrático é o próprio Graciliano Ramos. Isso tem muito a ver com a literatura dele. Ele era uma pessoa do interior, de Alagoas, nasceu numa cidade chamada Quebrango, depois foi morar em Palmeira dos Índios, que são cidades que a gente só sabe que existem, porque o Graciliano passou por lá, que era um fim de mundo. Quer dizer, ele é um homem do sertão nordestino, embora ele não fosse também um camponês, um sertanejo, mas ele é do meio, muito mais do que os outros escritores. Isso daí vai influenciar muito a literatura dele e diferenciar a literatura dele dos demais escritores. Mas só para a gente completar, né, a caracterização da literatura nordestina, eu queria levantar 3 questões que aparecem frequentemente e que eu acho que são erradas. A primeira delas é que a literatura nordestina ela está em contradição com a Revolução Literária de 22. Então, os professores universitários normalmente falam assim: 22 foi uma revolução formal, na linguagem, blá 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 blá. E a literatura nordestina dos anos 30 não seria nada disso, falso. A literatura nordestina dos anos 30 dá continuidade à Revolução de 22. Ali você já vê um romance cuja forma, cuja linguagem é completamente modificada. E essa forma, essa linguagem foi modificada porque houve previamente uma revolução que atacou as formas esclerosadas e tal que existiam na literatura brasileira. Na verdade, os escritores de 30 são herdeiros da Revolução de 22. Eles podem não ser as pessoas, nós vamos ver isso daí, que têm uma preocupação intensa com experiências formais. Mas que eles dão continuidade à Revolução de 22, não há absolutamente nenhuma dúvida. O romance nordestino dos anos 30 é um romance moderno. É um romance que é escrito de uma forma que você pode identificar ele com o romance britânico, com o romance francês, norte-americano, italiano, etc. e tal. Ele não é, como muita gente insinua, uma sobrevivência do realismo do passado. Há muita comparação entre os escritores dessa época e escritores realistas e naturalistas. Aí você lê Machado de Assis, e você lê um Jorge Amado, por exemplo, você não vê que haja nenhuma identificação entre um e outro. Quer dizer, há toda uma renovação na maneira de escrever. São romances modernos. Isso daí é muito importante. Quer dizer, não há forma conservadora, a forma é nova, e eles não estão em oposição a 22, eles são herdeiros de 22.
Outra coisa que também é um problema é a expressão regionalismo. Os escritores nordestinos são escritores regionalistas? Porque o que significa exatamente? O Brasil é o país do vestibular. Se você não conseguir reduzir o mundo a clichês, você não passa no vestibular. Então a intelectualidade ela tem esse problema, né? Ela está sempre procurando reduzir o universo, a matéria, a história espiritual do homem em clichês. Então, regionalismo. Você não tem que saber o que é, você tem que conhecer a palavra. No vestibular, eu vou perguntar para você se o Jorge Amado, se o José Lins do Rego são escritores regionalistas. O que é regionalista? Sei lá, nem me interessa saber. Desde que eu coloque a palavrinha certa ali na hora do vestibular, eu me dou bem. Bom, não dá. Logicamente que isso não tem nada a ver com uma pesquisa intelectual. A ideia de regionalismo, ela implicaria num romance que tivesse um caráter não universal. Quer dizer, um particularismo, uma coisa que é mais relevante para quem vive lá do que para quem vive fora. O romance nordestino não tem nada disso. Assim como, por exemplo, o fato do Dom Quixote se passar na Espanha renascentista, digamos assim, ou barroca, não torna isso daí um romance regionalista. Tá? Quer dizer, o cenário não faz o regionalismo. O que faz o regionalismo é uma certa falta de envergadura daquilo que a pessoa está fazendo. Esses romances têm todos caráter muito universal. Alguém poderia alegar a linguagem, principalmente no caso de um escritor como José Lins do Rego. Também não serve, porque escritores com uma linguagem complicada, nós temos aos montes aí. A linguagem, inclusive, ela é um aspecto bastante subjetivo do próprio escritor. Se não fosse assim, qual seria o valor da obra de um James Joyce, por exemplo, que criou uma linguagem própria, quer dizer, ele não era regional, a linguagem era só dele. Então, quer dizer, não há esse critério. Essa ideia de regionalismo dá a ideia de um romance menor. E esses romances, eles não são romances menores. Certamente o Graciliano Ramos não pode ser considerado como um escritor menor. Até porque eu falei no começo, eu vou procurar demonstrar isso, que ele seja talvez o maior escritor brasileiro do século XX. Mas também o Jorge Amado não é menor, nem uma Raquel de Queiroz é menor, nem mesmo o Zé Américo de Almeida. Eles descrevem a situação que está diante dos olhos dele. Suponho eu que uma porcentagem acima de 60%, ou talvez mais, de escritores do mundo inteiro escrevam aquilo que está diante do seu próprio nariz. Por exemplo, Almeida Garrett escreveu sobre Portugal. Ele poderia ter escrito sobre a Tailândia, mas não quis. Ele estava interessado em Portugal. Ele escreveu Viagens da Minha Terra. É romance regionalista? Não. Quer dizer, é um critério absurdo. O regionalismo aí me parece que é um estigma que foi colocado sobre esses escritores como sendo assim os primos pobres da literatura brasileira do século XX, quando na realidade eles são dos principais peças do patrimônio literário brasileiro. Uma coisa para refletir, né? Bom, dito tudo isso, vamos ao próprio Graciliano Ramos. Conforme eu já destaquei, a primeira particularidade do Graciliano Ramos é que ele é um escritor que não foi à universidade, não esteve na Faculdade de Direito do Recife, não era de família aristocrática, decadente ou não, né?
Ele foi filho de um pequeno burguês que tinha sua lojinha lá, numa cidade lá no fim do mundo, onde, como se diz, onde Judas perdeu as botas e as meias, e depois se transformou em agricultor, não propriamente um grande latifundiário, mas em agricultor. Um homem que é autodidata, que tinha orgulho de ser autodidata, que achava que estudar na faculdade era besteira, que viveu na maior parte do tempo nesses cafundós de Judas, lá no interior de Alagoas, um estado que, se hoje é um estado extremamente pobre, na época era para lá de pobre, pobreza total. Ele viveu no meio sertanejo, né? E tudo mais. Isso daí, logicamente, que marcou a vida desse escritor, né? Uma coisa que contrasta na vida do Graciliano Ramos é o seguinte: ele é um escritor que não é o que você esperaria que fosse um escritor de tipo proletário popular. Ele é um mestre da linguagem e da forma. Inclusive, nesse sentido, ele se coloca acima dos outros que vieram da aristocracia. Ele é um grande escritor porque ele é um homem que domina a linguagem e a forma literária, um perfeccionista. E como já foi dito também, né, essa é a apreciação do Otto Maria Carpo, que me parece bastante acertada, um escritor fundamentalmente clássico. Claro que clássico no sentido de que ele é um escritor moderno, ele não é um escritor do século XVI, nada parecido. Quer dizer, um homem cuja obra ela surge do seu caráter, de homem que teve uma vida difícil, que rejeitava o ambiente que ele vivia, que teve sempre conflito com aquele ambiente extremamente acanhado e tudo mais. Uma coisa, esse contraste é muito importante. Depois, ele foi preso em 1935, né? Uma experiência desses escritores nordestinos, ele foi o único que foi preso. Comeu, como se diz, um pão que Viola amassou na cadeia, ele relata isso no Memórias do Cárcere. Num período ele ficou no Rio de Janeiro, no presídio onde estava a maioria do pessoal, depois mandaram ele para um presídio que era... Esses presídios que eram característicos da República Velha, onde a pessoa ia para ser exterminada. Teve vários, e vários deles morreu muita gente. Ali a pessoa ia para sofrer, era uma espécie de inferno na Terra. Ele saiu de lá muito abalado, né? Como a maioria das pessoas que estiveram nesse presídio junto com ele, onde também os militantes que foram presos em 35 conviviam lá diretamente com criminosos comuns, uma outra coisa fascista, né, do governo Getúlio Vargas e dos militares fascistas do Estado Novo. E ele foi desses escritores, ele também é um escritor que teve uma militância política bastante sincera, digamos assim. Né? Porque nós vemos assim, o Zé Américo de Almeida era ligado ao varguismo, depois passou-se para a direita. Quer dizer, é a política das classes dominantes. Raquel de Queiroz, ela militou no PCB, ligou-se ao grupo de trotskistas, principalmente do ponto de vista intelectual, né? Porque ela era uma pessoa intelectual nordestina de formação e tudo mais, e depois abandonou tudo e veio finalmente apoiar o golpe militar de 64. O José Lins do Rego nunca foi de esquerda. E depois de 45 ele vai se ligar ao UDN, que é o Partido do Golpe Militar de 64. Quem tem uma vida política aí é o Jorge Amado, né?
mas o Jorge Amado é um militante stalinista, daqueles que têm uma profunda ligação com o aparato stalinista. E o Graciliano Ramos, que ingressa no PCB em 1945, ao qual ele já estava ligado desde antes, é uma pessoa que adere sinceramente e não ocupa nenhuma posição de destaque dentro do partido. Ele simplesmente adere porque ele comunga daquelas ideias de esquerda do Partido Comunista da maneira como ele entendia. Isso também é um dado significativo da biografia dele. E, finalmente, nós temos que levar em consideração que ele era um homem que sofria de depressão crônica, né, que nunca tratou, porque naquela época tratamento era nenhum, quase, e que foi atormentado por essas situações a vida inteira. Tinha uma dificuldade imensa de escrever, tinha uma propensão que tem a ver com o caráter dele, mas tem a ver com isso também, de ser extremamente perfeccionista. Tanto que, se a gente observar, é uma coisa que muita gente não observa, esse grande escritor ele escreveu 4 romances. A obra fundamental dele, em termos de literatura, de ficção, são 4 livros, que é Caetés, que é o livro inicial, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Depois ele vai escrever livros que são mais propriamente de memorialismo, como Infância e Memórias do Cárcere. E os outros livros ocupam um papel bastante secundário na bibliografia dele. Uma parte disso, inclusive, é visível, conhecendo a biografia dele, que ele escreveu por necessidades econômicas, principalmente os contos. Não que ele escrevesse sem interesse, mas, digamos assim, não foi uma coisa. A obra dele são os 4 primeiros romances. É isso que, de um ponto de vista da forma dele como romancista, a gente deveria analisar. Então, nós temos aí também, em traços gerais, a figura do romancista. Bom, o que nós temos a destacar nesse escritor, que muita gente considera como o maior escritor brasileiro do século XX? Uma coisa que chama a atenção, e eu vi também que chamou a atenção de outras pessoas, é o estilo, em primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar, ele é um escritor com um estilo próprio. Esse estilo, conforme a gente já assinalou antes, é o estilo de um escritor clássico. Economia de palavras, a literatura se aproxima, como acontece com toda a literatura clássica, inclusive na época moderna, das artes plásticas. Então, frequentemente nós vamos ouvir, quando a gente fala do Graciliano Ramos, expressões como escultor, escultura, né? Porque a coisa é assim mesmo. Uma coisa que não dá para a gente explicar agora, mas eu vou só colocar para uma reflexão, é que, em grande medida, a literatura moderna, ela sofreu a influência da Revolução nas artes plásticas, em primeiro lugar na pintura. A Revolução moderna começa com a pintura, e a pintura influencia o desenvolvimento das outras artes. Quer dizer, nesse sentido, esse estilo do Graciliano, de escultor, de ourives, de artesão da palavra, isso daí não só é uma característica clássica, como é uma característica também da arte moderna, influenciada pela pintura. Uma extrema economia verbal, que era uma obsessão do Graciliano Ramos, a tentativa de colocar no papel uma linguagem que fosse a mais próxima possível da realidade que você está vivendo. No livro dele, São Bernardo, o livro começa com uma discussão literária.
Aparece lá um fazendeiro, esse Paulo Honório, ele quer escrever um livro de memórias. Então ele procura um intelectual, jornalista, se não me engano, da cidade, e eles têm uma discussão sobre como o livro deve ser escrito. E o Paulo Honório, que é um sertanejo, fala o seguinte: tem que escrever o livro como a gente fala. Daí eu falo, não podemos escrever assim, porque se eu escrever o livro como se fala, isso daí vai ser uma desmoralização, papapá. Quer dizer, ele condena todo esse artificialismo, a decoração na literatura, o excesso, e procura reduzir a literatura a uma coisa do cotidiano e extremamente econômica, que são tendências extraordinariamente modernas. O livro todo, ele procura fazer um homem do sertão, não um sertanejo humilde, falar na sua própria linguagem. Então aparecem uma série de termos regionais, a pessoa fala de maneira bastante desinibida, como ele falaria em qualquer lugar. Então, quer dizer, Graciliano Ramos é um estilo literário, quer dizer, uma maneira que a pessoa tem de escrever para descrever, ou analisar, ou expressar o mundo em volta dele. Bom, aí o que acontece em geral, né? Que o Otto Maria Capô, que era amigo do Graciliano Ramos, um dos maiores críticos literários brasileiros, se não o maior, ele assinala o seguinte, que esse escritor, que é clássico e tudo mais, ele é um grande experimentador. É uma coisa que se nota nos livros do Graciliano Ramos. Eles percorrem uma linha ascendente. E nenhum deles é igual ao outro. Há uma transformação evidente de livro para livro. Cartés, que é uma crônica de costumes, o enredo serve como sustentáculo da descrição daquela vida intelectualmente miserável do Nordeste, de uma cidade nordestina do interior, onde ele mostra as pessoas no seu habitat como se fossem animais no zoológico. Tá certo? São Bernardo, que é um romance de crítica social, num estilo de um Lima Barreto, de um Balzac, se a gente quiser, o romance realista de crítica social. Aí nós passamos a Angústia, que é um romance que também é de crítica social, mas a crítica social é feita através da introspecção de uma pessoa extremamente perturbada, frustrada, fracassada. E finalmente nós temos o Vidas Secas, que é um romance onde ele procura narrar o livro através da mente ou dos olhos, se a gente quiser, de pessoas que mal têm a capacidade de articulação. Sertanejos que veem a vida de uma maneira extremamente simples. Lembra o livro do Faulkner, né? O Som e a Fúria, né? Que é narrado por um membro de uma fazenda no sul dos Estados Unidos, que é um retardado mental. Então o livro é todo confuso, porque ele narra o livro através da confusão mental dessa pessoa. Quer dizer, cada um dos romances, eles são experiências literárias. Né? Dá até a impressão, vou colocar aqui, né, como tese, que o Graciliano Ramos estaria buscando um determinado tipo de romance. Então ele começa, olha e fala, não, isso aqui não é isso, e vai indo até Vidas Secas. Quer dizer, um romance onde a realidade esteja realmente retratada ali de uma maneira muito direta. Esse romance é Vidas Secas. Ele não considerava que Vidas Secas fosse um ápice nem nada, mas a impressão que se tem é de um homem em busca de uma forma que não está fazendo experiências por fazer experiência, mas onde cada romance é uma aproximação mais clara de um determinado objetivo. E quando esse objetivo é atingido, Vidas Secas, ele não escreve mais nada. É como se a pessoa fala, bom,
já fiz o que eu tinha que fazer, se desinteressou. Quer dizer, um homem também que, sendo correta essa tese, se a gente admitir essa tese, não escrevia por escrever. Não se considerava como uma pessoa, assim, com uma grande mensagem. Embora a mensagem dele seja sempre política e social, muito clara. Ela está lá porque é o pensamento dele. Logicamente que desse ponto de vista, o memorialismo dele não é significativo, mas não há, só falando de passagem, não há como não dizer que esses livros não sejam grandes livros, Memórias do Cárcere e Infância. Então, quer dizer, nós temos aí um escritor cuja forma corresponde à tentativa de resolução de um determinado problema. Ele combate, qual é o problema que ele está? Onde é que ele quer chegar? Ele combate o artificialismo da vida intelectual e da vida em geral burocrática, formalista, do Nordeste brasileiro, onde ele nasceu e viveu uma boa parte da vida dele. Ele acha que tudo aquilo é artificial, é enganoso. Ele identifica esse artificialismo, essa ignorância, a tentativa pedante, intelectual, pomposa que ele vê, com o atraso nordestino. E ele combate isso daí não com uma declaração, ele combate com uma obra que vai no sentido contrário. Os intelectuais que aparecem no livro dele, em geral, são pessoas fracas, são bajuladores, são pessoas que falam da boca para fora, mas não tem nenhuma consistência e tudo mais. Quer dizer, ele luta contra isso, ele tem muito mais admiração pelo cidadão lá, o Paulo Honório, que é uma pessoa detestável, é um homem que predomina o ter, né? O negócio dele é a propriedade. Mas ele tem mais admiração por esse homem, porque ele é um homem duro, que luta pelo que ele quer, do que pelo intelectual que justamente o Paulo Honório rouba a propriedade dele, num certo sentido, toma conta da propriedade dele. Ele, digamos assim, intelectualmente está contra o Paulo Honório, mas ele tem uma identificação subjetiva muito maior com ele, porque ele é um homem, digamos assim, de verdade. Ele quer as coisas, ele luta. Ele é bruto, ele é atrasado, mas ele não é um nada, ele não é um ser fraco, sem consistência, sem objetivo, como são os intelectuais e os outros que são descritos nos livros dele. O herói dos livros dele não é nunca o sertanejo, não há quase nenhum herói, tá? Mas a gente nota que ele é muito mais próximo de uma pessoa que tem as mãos na realidade, que é uma pessoa ativa, uma pessoa que luta, do que as outras pessoas que ele considera que são assim como um enfeite, um atraso, uma burocracia, umas pessoas que só falam e não fazem, que ficam ali explorando e perpetuando aquele atraso. E o camponês é aquele ser totalmente embrutecido, né, como a gente vê em Vidas Secas. O Partido Comunista, na época, deixou claro que não via esses romances como o típico romance proletário ideologicamente orientado. E, não, de fato, não é. Ele não é um escritor proletário, ele não é um escritor também que se possa dizer que no livro ele é comunista. Ele é um escritor progressista, ele critica e descreve as mazelas do Nordeste. Agora, os livros são extraordinários nesse sentido. Ninguém escreveu coisa melhor sobre a exploração, o embrutecimento, a luta social, o sofrimento das pessoas do que esses livros que ele escreveu aí. Quer dizer, as limitações são próprias do meio, da vida da pessoa e tal. Cada um é o que pode ser. Isso daí não diminui a pessoa como escritor, logicamente. Até porque, como escritor, ele é um escritor cuja capacidade de expressão é muito mais profunda do que todos os outros escritores da geração dele.
Se nós quisermos escolher aqui um escritor que tentou que fez uma séria tentativa de traduzir um determinado conteúdo, ideias, sentimentos que ele tinha, numa forma revolucionária, esse escritor é o Graciliano Ramos. Na minha opinião, mais do que o... escreveu o Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa, que é um escritor experimental, mas não tem o poder, né, a contundência do Graciliano Ramos. Logicamente que muita gente prefere o escritor que é abertamente experimental, mas aí o problema é o seguinte: as intenções não são a obra, né? A tentativa não é o resultado. E no caso do Graciliano Ramos, o que nós temos são romances, poucos. Nesse sentido também vale a comparação com o Joyce, né, que era um escritor nesse sentido parecido com o Graciliano Ramos. É um escritor de poucos romances, poucos livros, assim como o Joyce. O Joyce ele estava buscando um livro, digamos assim, entre aspas, né, me expressando mal aqui, o livro ideal, perfeito dele. Então ele fez Ulisses. Se você lê Ulisses, se você lê o Finnegan's Wake, você vê que um é o desenvolvimento do outro. Se você lê o Retrato do Artista quando jovem, você passa para Ulisses, você vê uma enorme transformação no mesmo sentido. Mas uma enorme transformação. Não é que o cara pegou o livro e fez algumas mudanças. É uma transformação gigantesca. E do Ulisses para o Finnegan's Wake, há uma transformação ainda mais gigantesca. Finnegan's Wake está contido no Ulisses. O Ulisses está contido no Retrato do Artista quando jovem. E, embora eu não soubesse dizer, aí acontece a mesma coisa com o Graciliano, eles estão contidos no primeiro livro do Joyce, que é Os Dublinenses. Aí já a relação é mais difícil de estabelecer, porque é o primeiro livro onde a pessoa está presa ainda, né, àquilo que ela aprendeu dos outros. É como o Caetés do Graciliano Ramos. É um livro onde ele está preso ao passado dele. É um ponto de partida, mas é também uma espécie de balanço da experiência literária anterior. Bom, uma última coisa para a gente abrir o debate aqui. Nós vimos aqui, na oportunidade da morte do Niemeyer, a polêmica, absolutamente sem pé nem cabeça, de que o Niemeyer, nós não poderíamos considerar ele um grande arquiteto porque ele era stalinista. Bom, perto do Graciliano Ramos, o Niemeyer é quase um pseudo-stalinista. Porque o Graciliano Ramos ele era um grande admirador do próprio Stalin. Ele não era um stalinista qualquer. Ele não era, logicamente, um político stalinista, porque ele nunca foi político. Ele se recusou a aderir à orientação partidária do realismo socialista do Zhdanov, mas ele era um grande admirador do Stalin. O filho dele, Ricardo Ramos, que também é romancista, escreveu que a única vez que ele viu o pai dele chorar foi quando o Stalin morreu. Stalin morreu, se não me engano, dia 1º de março, e ele morreu no dia 20 de março, alguma coisa assim, de 1953, os dois. Os melhores livros de propaganda do Partido Comunista que já foram escritos nessa terra brasileira são dois livros do Graciliano Ramos: Memórias do Cárcere e Viagem. Melhor propagandista do Partido Comunista não houve. O livro do Jorge Amado, do Cavaleiro da Esperança, não chega nem remotamente perto do Memórias do Cárcere. Nem remotamente perto. Em Memórias do Cárcere, as pessoas, você acredita que aquelas pessoas são do jeito que elas são.
As pessoas que ali são heróicas, elas ficam gravadas na sua memória. Ele coloca em relevo o caráter grandioso da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que aparece no livro, que é um dos heróis do livro, é o capitão do exército, Agildo Barata, que inicia se enfrenta frequentemente com os carcereiros, né? Não arreda pé, inicia uma rebelião no presídio. Dois dos episódios que eu mais me recordo desse livro, um é que o Agildo Barata vai lá para ser preso. Então, vem os carcereiros para pegar ele fala, não, senhor, você não vai encostar a mão em mim. Sou um capitão do exército brasileiro. Aí os soldados, diante da imponência, da maneira firme como o cara se manifesta, tem que chamar um superior e tal. Sai uma briga, ele quebra o nariz de um soldado e tal. E depois ele começa uma rebelião, porque a comida é uma porcaria, ele vai lá e joga o prato de comida no meio do pátio. E aí todo mundo joga o prato de comida. Quer dizer, ele aparece como uma figura heróica, dura, né? Um homem que... Também o Agildo Barata foi o cara que sustentou a resistência no Forte da Praia Vermelha. Dominou o forte sozinho e depois sustentou toda a resistência contra o bombardeio da aviação, que praticamente demoliu o forte. E tem a famosa foto dele sendo preso, onde ele está assim, né? Tem dois soldados pegando ele, ele está assim. Então, quer dizer, melhor livro de propaganda não tem. O PCB que aparece lá é uma coisa espetacular. Militantes que se organizam na cadeia, mantêm o moral do pessoal, mesmo preso alto, dão cursos. É uma coisa espetacular. Uma propaganda sincera, né? A propaganda sincera é a melhor propaganda. E a propaganda dele não apenas é sincera, como é escrita por uma pessoa que é um escritor inacreditável. Bom, esse caso do Graciliano Ramos, militante do Partido Comunista e tudo, deve servir como exemplo para mostrar como as relações, né, entre uma determinada pessoa e uma determinada ideologia política são relativas. Porque ninguém em sã consciência pode acreditar que um stalinista 100%, quer dizer, um lacaio da burocracia stalinista, poderia ser um Graciliano Ramos. E dessa forma, nós não podemos acreditar que o Graciliano Ramos fosse um lacaio da burocracia stalinista. E ele, de fato, não era. Agora, ele acreditava nessas coisas que o Partido Comunista falava. Eu já destaquei numa palestra anterior que a ideia que o pessoal tem de stalinismo é uma ideia infantil. Primeiro, ela não é uma ideia científica, porque qualquer análise científica do stalinismo tem que ser uma análise de classe. Quer dizer, o stalinismo, assim como a burguesia, assim como o imperialismo, assim como a classe operária, é um fenômeno econômico. E a luta contra o stalinismo é uma luta de classes. As manifestações ideológicas e tudo são secundárias, servem para ilustrar o problema, são importantes na luta política cotidiana, mas não são a essência do stalinismo. Hoje em dia, o stalinismo virou assim um bicho-papão do liberal, né? Do liberal de direita e do liberal de esquerda, que nesse ponto tem a mesma ideia, que o stalinismo é muito ruim porque ele era antidemocrático. Bobagem. Isso é uma total bobagem. O problema do stalinismo nunca foi a democracia. A democracia era um resultado secundário do problema central, que é o problema econômico. Quem acha que o problema do stalinismo é que Stalin era um ditador, não entendeu absolutamente nada, não apenas do stalinismo, como da luta de classe. Isso é uma primeira coisa. Da mesma maneira que as pessoas hoje têm uma impressão vulgar, a crítica do stalinismo como sendo uma grande problemática ditadura, na época as pessoas tinham uma outra ideia muito mais significativa do que essa.
Porque sem uma análise profunda do problema, sem uma compreensão profunda, as pessoas identificavam Stalin como o salvador da humanidade. E era muito mais justificado identificar o Stalin como o salvador da humanidade, embora fosse falso, do que ficar repetindo a lenga-lenga de que isso é uma ditadura. Por quê? Porque quem derrotou o nazismo foi a União Soviética sob o comando de Stalin. Se você não analisa, né, os meandros, né, o processo político real, você ficaria com essa ideia. E essa ideia é uma coisa poderosíssima na época. Hoje, por exemplo, você vê aí muito liberal, muitos liberaizinhos e tal, de direita, que no país está cheio, isso aí parece uma praga, falar que eles são contra o fascismo. Ninguém era contra o fascismo. A grande verdade, verdadeira, é que os governos de todos os países capitalistas amavam de paixão o fascismo. E eles só não foram todos para o fascismo, porque em muitos casos a burguesia achou que era um exagero recorrer a esse tipo de remédio. Como a pessoa que está doente, e tem um remédio que tem um efeito colateral muito forte. Então o cara fala assim, eu não estou nesse estágio ainda, mas a hora que eu estiver nesse estágio, o remédio está aqui na gaveta, vou tomar. Todos apoiaram. Inglaterra apoiou abertamente o Mussolini. Abertamente. Deixou que o Hitler tomasse o poder e apoiou, reconheceu tudo. Como será que a Olimpíada foi feita em Berlim durante o nazismo? Teve o boicote norte-americano, que eles boicotaram as Olimpíadas na Rússia por causa da invasão do Afeganistão? A burguesia francesa entregou o país para o Hitler de mão beijada. Só faltou receber ele com a chave da cidade de Paris. E os ingleses resistiram, não porque eles achassem que a ideologia do fascismo fosse ruim. Eles resistiram porque os fascistas iam roubar todo o petróleo do Oriente Médio. E os norte-americanos ajudaram os ingleses também pelo mesmo motivo, por causa do petróleo. Pelo mesmo motivo que eles invadiram o Iraque, eles atacaram o Hitler. Porque se dependesse deles, a maioria dos industriais norte-americanos eram todos nazistas, a começar pelo maior deles, que era o Henry Ford, que era abertamente nazista. Então, quer dizer, todo mundo percebendo essa situação, vendo o corpo mole que o pessoal tinha na guerra contra o Hitler, a incapacidade de levar adiante essa guerra, achava que era o fim do mundo. Né? O monstro fascista tinha tomado conta do mundo. Parece, não por acaso, né? Esse livro do Tolkien, O Senhor dos Anéis, onde o mal ameaça de tomar conta do mundo imaginário que ele escreveu, né? O Mordor. O Mordor, evidentemente, que é uma personagem de ficção que corresponde na vida real ao Adolf Hitler. Era assim que o pessoal via. Se vocês viram o livro, aqueles seres aterrorizantes, aquele negócio que vai tomando conta de todo mundo, influenciando a mente das pessoas, o anel que toma conta do pessoal, isso era o nazismo, porque à medida que o Hitler invadia os países, mais gente aderia ao nazismo. Olhando e falando, essa é a solução contra a classe operária, contra o comunismo, contra os sindicatos, essa é a solução. Crescia, né? Foi crescendo, 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 até que os russos derrotaram o exército alemão na Rússia. A grande virada na situação se dá quando o general von Paulus, né, comandando, se não me engano, o 10º exército alemão, se rende com o exército quase inteiro ao Stalin. Quando isso acontece, eu tenho certeza absoluta que teve muita gente, milhares, se não dezenas ou centenas de milhares, choraram de alegria, de emoção, de alívio. A Batalha de Stalingrado, ela foi acompanhada pelos jornais
num clima de tensão total. Vocês leem o poema do Carlos Drummond de Andrade, que fala de Stalingrado, e vocês podem sentir o drama. Então, quer dizer, para uma boa parte das pessoas na época, Stalin era o salvador da humanidade. Ninguém acreditava que os Estados Unidos tinham derrotado o Hitler. Isso é uma coisa que vai aparecer depois, porque os Estados Unidos fizeram tanto filme, tanta propaganda, que o pessoal caiu no conto do vigário. Mas quem derrotou o Hitler foi a União Soviética. Logicamente que se a gente analisar a coisa de uma maneira correta, concreta, não foi o Stalin. Mas para a pessoa na época foi o Stalin. Quer dizer, eu ilustro esse fato só para mostrar o seguinte: quando a gente fala, fulano é stalinista, é como se falasse assim, ele torce para o time tal. É uma bobagem isso daí. Isso não é uma análise social. As ideologias, elas são coisas muito relativas, todas elas. Por isso que tem muita gente que fala assim, eu sou socialista, mas você vai ver, na verdade ele é profundamente antissocialista. Tem um monte de grupos aí que falam que são trotskistas. Se você vai observar, não tem nada a ver com trotskismo. Eles têm uma ideia própria daquilo que eles acreditam que é o trotskismo. O Graciliano Ramos, nesse sentido, ele aderiu ao Partido Comunista, que era um partido, na opinião dele, de esquerda, que lutava contra os poderosos da época e tudo mais. Ele acompanhou o Partido Comunista em vários erros que o partido cometeu. Algumas coisas ele criticava, outras não, mas ele nunca foi um crítico explícito do partido. Ele era um homem, no final das contas, que não era também um socialista no sentido real da palavra. O socialismo dele era uma projeção dessa indignação que ele tinha com a situação nordestina. Quer dizer, a política dele estava muito mais próxima de um nacionalismo burguês radical, e ele viu o socialismo como um ideal futuro, distante, do que um revolucionário que luta pela ditadura do proletariado hoje. Quer dizer, você tem que situar. Falar que um escritor é bom ou ruim porque ele é stalinista é bobagem. Você precisa definir o que é stalinista no caso dele, porque ele é um escritor. Ele tem ideias na cabeça. Tem que ver qual é a relação concreta. Há muitos tipos de stalinistas. Você tem o Beria, que era um monstro, um psicopata, e você tem o André Gide, que era um humanista, um velhinho lá, homossexual. Tem nada a ver com o Beria. Tanto que o André Gide foi para a União Soviética, voltou e criticou a União Soviética. Foi um escândalo. Quando perguntaram para o Graciliano Ramos se ele tinha voltado da União Soviética como o André Gide, ele falou, como André Gide como? Bicha? Quer dizer, não levou a sério a pergunta. Então, quer dizer, não tem nada a ver isso daí. A análise tem que ser concreta. E isso daqui é importante porque não é apenas para a literatura. Para a política, a análise tem que ser concreta. Eu já ouvi muitas vezes a bobagem falando para nós assim, você não pode se aliar com aquele cara porque ele é stalinista. Meu amigo, você acha que uma ideologia que não tem realidade nenhuma vai impedir um acordo político concreto? Lógico que não. Tem que ver qual é o valor exato dessa ideologia. O pessoal acha que a opinião de uma pessoa tem um valor absoluto, quando na verdade não tem valor nenhum. O que tem valor são os fatos da vida real. Não existe mais stalinismo também. Nós vamos dar uma palestra sobre o stalinismo, por isso eu não vou me expandir. Mas também é errada a ideia de que a ideologia da pessoa não tem nada a ver com a obra dela. Isso é uma aberração em termos de análise. Eu ouvi isso daí já do lado da direita. A pessoa quer fazer uma separação radical entre as duas metades. Né? O cara é comunista, não tem nada a ver com o fato dele ser o Graciliano Ramos. Não, não é verdade. Tem tudo a ver.
Só que, lógico, você precisa interpretar concretamente. Bom, eu vou ficar por aqui, vamos abrir agora para perguntas, né? Cadê o nosso apresentador? Quem quiser falar, por favor, falar no microfone, nós estamos gravando. Quando você disse que o Graciliano Ramos ele fazia a melhor propaganda, que é a propaganda sincera, o que seria exatamente essa propaganda sincera? Ele acreditava no que ele estava falando. Ele falava com convicção, não falava por dever de ofício. Inclusive o livro dele, Memórias do Cárcere, arrumou uma encrenca dele com o Partido Comunista. Eles tentaram censurar o livro. Ou pelo menos emendar algumas partes. Porque se bem o livro falasse bem do Partido Comunista, não falava bem da maneira como eles gostariam que falasse. Uma imposição meio sem nenhuma legitimidade. Bom, eu queria perguntar algumas coisas, voltar nessa essa coisa da discussão entre 22 e 30, né? Porque me parece que não é uma coisa muito da crítica atual, né? Os próprios escritores de 30 e a crítica de 30, né? Eles queriam se diferenciar da turma de 22 por alguns motivos, né? A bagaceira que você citou tem um prefácio, né? Como se fosse um manifesto, né? Que seria um manifesto que mostrasse uma clara diferença da turma de 22. Isso. Queria que você comentasse sobre isso. Outra coisa também da crítica literária da época, né? Que criou também essa dicotomia de romance subjetivo, romance de introspecção e o romance social, né, regionalista, etc. E o Graciliano é um escritor que se marca por não representar isso como uma dicotomia, né? No caso de Angústia, por exemplo, que é um romance que seria enquadrado entre os tais romances de introspecção, no entanto é um romance que aborda ali uma problemática social. Encontra pelo caminho mesmo, né? Por que ele vai? Por que um homem que escreve romance? É mais uma pergunta, né? Por que um homem que escreve romance termina nesses livros de memória? Ele diz que seria uma trajetória em busca que o Graciliano teria um olhar para a questão humana muito grande, que ele vai procurar. Nesses textos de memórias, né? Tem só mais uma coisa, essa coisa do PCB, as críticas, né? Uma das que eu vou falar no caso do Vidas Secas, né, que é o episódio do Soldado Amarelo. Quer dizer que a orientação do partido do romance socialista criticou
duramente aquele episódio que o Fabiano não se vinga. Por que o Fabiano não vai lá e acaba o Soldado Amarelo? Acho que isso tem relação um pouco com esse cara que realmente está preocupado em relatar a tragédia social e não fazer, sei lá, uma mera propaganda. Bom, como ele fez várias perguntas aqui, caso ele responder. Você quer perguntar? Um comentário antes que você sobre a pergunta, porque ele fez uma colocação que parece ser um pouco equivocada. Você não quer que eu responda depois você faz o comentário? Não. Seguinte, eu queria colocar uma questão que eu acho que é importante quando se trata de literatura. Tá? De literatura, de política, das coisas em geral. Eu acho que primeiro a gente tem que ver o que é que aconteceu. Porque as teorias, há teorias que são corretas, né, mas eu vou colocar um porém aí, e há teorias que são muito artificiais, não correspondem à realidade. Quer dizer, quando a gente analisa alguma coisa, a gente deve procurar deixar momentaneamente de lado todos os códigos, classificações, etiquetas, etc. para ver o que realmente está acontecendo. Porque se você ficar preso a esses esquemas, você acaba confundindo o esquema com a vida real. E o esquema, o melhor dos esquemas, o melhor das teorias, nunca corresponde exatamente à vida real. Tem a famosa frase do Goethe que o Lenin usa, numa polêmica dentro do Partido Bolchevique, quando ele fala: a teoria, meu amigo, é cinzenta, mas é verde a árvore da vida. A teoria é um reflexo daquilo que a gente aprendeu sobre o movimento da vida real. A vida está sempre em movimento, mas ela não expressa o movimento futuro, ela expressa o movimento passado. Num certo sentido, a teoria é uma realidade morta. Não é que ela não seja útil, é importante, ela é importantíssima. Mas nós temos que ter consciência disso. A teoria é uma realidade morta. E a realidade, ela é uma realidade viva. Então, por exemplo, lógico, não só você citou o caso do prefácio da bagaceira, muito mais enfático nesse sentido é o Gilberto Freire, que procura condenar explicitamente. Agora, a condenação em geral é uma condenação vaga também. Dá a impressão assim, eu não quero ser um discípulo daquele cidadão lá. E, em grande medida, expressa uma tendência conservadora, porque o Gilberto Freire, ao mesmo tempo que ele apresenta tendências progressistas, ele apresenta também sérias tendências conservadoras. Quer dizer, um conflito dele, né? Então, tudo bem, eles falaram tudo isso, mas não quer dizer que a gente tem que levar a sério o que eles falaram como sendo uma realidade. Qual que é a realidade? Não haveria essa literatura nordestina não fosse a literatura de São Paulo. Então, uma é continuação da outra. É um novo rumo que eles estão estabelecendo, com outras preocupações, lógico. Mas uma é um desenvolvimento da outra. Uma pessoa que está analisando pode analisar o que a pessoa acha. Então, Gilberto Freire achava, tudo bem, vamos levar em consideração, vamos ver a importância, o que quer dizer isso, né? Por que ele acha isso, mas o fato de ele achar não quer dizer que seja fato. Então, eu acho que, se nós vamos fazer uma análise real do problema, nós temos que ver tanto o fio de continuidade como a diferenciação. Tá? Tanto que é igual como que é diferente. Tem que levar em consideração as duas coisas para ter uma análise verdadeiramente objetiva. E eu acho que esse romance foi possível e foi muito bem desenvolvido no Nordeste. Provavelmente a gente deve atribuir isso às peculiaridades nordestinas, muito mais do que em São Paulo. Por exemplo, é inegável o parentesco entre o romance aquele Brás Bexiga e Barra Funda e o romance nordestino. Inegável. Ninguém fala que ele é regionalista, ou que está denunciando assim, um chauvinismo
do Sudeste contra os nordestinos, tá certo? E nada. Agora, veja bem, aquele romance, no que ele se apoia para ser um romance que retrata a vida do povo? Ele pega os hábitos e os dialetos e as expressões e tal dos italianos em São Paulo. Uma peculiaridade. Quer dizer, uma parcela da população tinha essa peculiaridade. Então ele mostra isso daí. O Nordeste, eles fazem a mesma coisa com um povo peculiar que é o povo do Nordeste, diferente do povo do Sudeste. Então, para o povo do Sudeste, parece um negócio regional. Mas qual que é a diferença? Não há diferença. O que eles estão fazendo é aquilo que aqui é muito mais, seria bem mais difícil de fazer, né? Que era mostrar a língua do povo, o jeito que o povo vive e tal. Que ninguém também, muitos simplesmente não se interessaram em fazer. Muitos não se interessaram em fazer. Ou se interessaram em fazer de uma maneira diferente, Monteiro Lobato, por exemplo. Então, eu penso assim, que o que eles começaram aqui, os outros apresentaram um desenvolvimento, um outro passo adiante. Né? Enquanto que o pessoal aqui já estava mais preocupado ideologicamente, eles chegaram no momento em que a preocupação deles, por incrível que pareça, era mais formal. Quer dizer, retratar tal e qual. Essa é uma preocupação formal. Não é uma preocupação ideológica, política. Se você pegar o Oswaldo de Andrade da mesma época, a preocupação dele é uma preocupação ideológica. A preocupação dos nordestinos, que são tidos como escritores sociais e políticos, acima da forma, é uma preocupação mais, na realidade, de forma. Quer dizer, qual é a forma para retratar essa realidade? É isso que eles estavam, que está por detrás de todos eles, inclusive o Graciliano Ramos. E quem levou mais longe foi o Graciliano Ramos. Então, acho que é muito importante a gente ver esse problema, o que realmente aconteceu. Porque as teorias, elas muitas vezes atrapalham. E numa época de decadência, tudo, atrapalha duplamente. Né? A gente tem que ver se os clichês, os rótulos e as classificações correspondem à realidade. Uma coisa é a física, que o cara fala lá, o quantum. Essa na realidade é mais ou menos fixa. Até errado. Você vai ter que me dizer a hora que termina. Sei lá. Esse sinótico. Física, no certo sentido, é mais simples. Ele não tem do que a sociedade está mudando. O relógio dele não funciona. O tempo todo. A análise social é uma análise muito mais complexa. Bom, isso é uma questão, né? Se você já trabalhou em teatro, sabe o que é deixa, né? Você falou 4 coisas. Tem outra questão que era do romance de prospecção social. Então, eu acho o seguinte, que... Ligada à crítica. Também digamos assim, não é que não haja romance de introspecção, é a maneira errada de abordar o problema. O Graciliano Ramos, ele meio que desmascara esse artificialismo. O que eles estão procurando é uma linguagem própria para uma realidade própria. O romance social é inevitável porque, no panorama nordestino, um romance da elite nordestina deveria ser uma das coisas, se não for social, ser uma das coisas, deve ser mais monótono do que olhar a tinta secar na parede. Então, o que alguém iria fazer? Deve ter algum. A gente não conhece. Você sempre tem gente escrevendo um monte de coisa. Quer dizer, descrever o mundo em volta era descrever aquela pobreza, aquela desgraça. Não tinha muito por onde ir. É meio que a pessoa fala assim, vamos sair dessa redoma de vida que corresponde à vida de 0,1 da população, e vamos ver o mundo que a gente vive tal como ele é. Por exemplo, o José Nunes do Rego, a preocupação social dele não é tão aberta, tão explícita assim. Ele é um escritor que a visão dele do mundo é uma visão lírica.
Ele, na verdade, é quase um poeta que escreve em prosa. Né? Ele tem as emoções, o romance dele é todo ligado à memória. Alô? Quase assim embora o estilo e tudo seja muito distante, como um Proust, né? Um homem que está invocando permanentemente o passado, que ele vê com nostalgia, que ele vê de uma maneira lírica. É um romancista social, na medida em que a sociedade dele é uma sociedade muito, como é que se diz, decadente, muito em crise. Então, é um romance social, mas eu não vejo que a abordagem inicial seja romance social versus experiência formal. As duas coisas estão muito ligadas aí por motivos bastante explícitos. Aí você falou do Antônio Cândido, né? Não sei, acho falsa essa. É uma avaliação antiliterária. Se o Memórias do Cárcere e Infância são a combinação da obra de Graciliano Ramos, é num sentido não literário. Quer dizer, muitos escritores escreveram sua autobiografia. São poucos os casos em que a autobiografia seja a maior manifestação da obra deles. O problema é o seguinte, nós temos que ver, eu acho que se nós vamos avaliar a literatura, ela tem que ser avaliada em grande medida de um ponto de vista objetivo. Qual é o valor desses livros para um determinado desenvolvimento literário? Ou como expressão de uma determinada época. Nesse sentido, há livros que correspondem a uma certa revolução literária. Ou seja, é difícil avaliar em que medida o Graciliano Ramos influenciou os outros escritores. Muito pouca gente fala disso, mas ele foi muito influente. São os 4 romances dele. Os romances é que promovem essa revolução literária. O fato de que os outros livros não são menos revolucionários na forma de expressão das questões, não quer dizer que eles sejam livros inferiores. Assim como, por exemplo, Casa Grande e Senzala não é inferior a O Menino do Engenho, porque são coisas diferentes. Tá certo? Mas literariamente são os 4 romances. E os 4 romances, o ápice é o livro Vidas Secas. Aí a gente tem que confiar um pouco também, embora isso seja relativo, na nossa percepção. Quem lê Vidas Secas pode ter consciência ou não, mas tem o sentimento de que está lendo uma coisa muito excepcional. Eu tive muito claramente essa sensação. O primeiro romance dele que eu li foi esse daí. O último que eu li foi Caetés. O primeiro eu falei, nossa, eu estava acostumado naquele momento com literatura inglesa, né? Tinha lido algumas coisas do Joyce e tal. O livro da Seca, eu falei, isso aqui é como, tem um valor parecido com esse romance do Joyce, O Retrato do Artista quando Jovem. É um impacto extraordinário, pela forma com que ele trata o tema. Não a forma isolada do conteúdo. O conteúdo, ele se expressa na forma. E sempre é assim, não tem como não ser. Você pode escrever um panfleto. Tem panfleto que fala a mesma coisa do outro, um é sem graça, e o outro é vivo, o outro estimula, o outro desperta atenção. Então, lógico, saber se comunicar é um problema essencial na literatura. Só o conteúdo aí não é muitas vezes suficiente. Então, eu acho que isso aí é uma combinação. E a combinação do quê? Daquilo que a pessoa estava querendo fazer desde o começo. Quer dizer, uma coisa que mostrasse da maneira mais objetiva, econômica possível, aquela realidade. A comparação mais interessante é entre o São Bernardo e Vidas Secas.
Se você ler os dois romances, você logo vê que um ainda não chegou lá. É muito bom, muito interessante, extraordinário romance, mas você percebe que ele não chegou lá. Em Vidas Secas, o próximo romance teria que meio que repetir aquilo lá, se ele não tivesse uma ideia. Nesse sentido, a comparação com o Joyce ela é justificada. Você lê o Ulisses, você fala assim, não é isso. Olha que o Ulisses é um livro extraordinário, como livro. Para o Joyce, era um pedaço do caminho necessário, não era o final da trajetória dele. Dá a impressão, quando você lê o Joyce, que ele está inventando coisa. Agora eu vou fazer um livro super complexo e ninguém vai entender. Até ele tinha um pouco isso daí. Mas, na verdade, não é que ele estava fazendo um livro super complexo que ninguém vai entender. Ele queria chegar num determinado ponto da realidade. Num certo sentido, tanto o Joyce quanto o Graciliano Ramos são escritores hiperrealistas. De uma tal forma que, para o público exterior, eles nunca aparecem como escritores realistas. É como o impressionismo. Os impressionistas, eles partem de teorias sobre a realidade visual. Então, por exemplo, a famosa frase dos impressionistas: na realidade não existe preto, só existem cores. Quer dizer, a preocupação, você pode ver, o cara falou o seguinte: se eu quero retratar a realidade da maneira mais profunda que há, eu tenho que fazer essas mudanças formais. A literatura acadêmica usa o preto, mas o preto não existe no mundo real. Só existem cores, sombras, etc. e tal. E aí surge uma pintura que o público olha e fala assim: isso não é realista. Realista é a arte acadêmica. Mas é que, na verdade, aquela pintura impressionista, ela surge da preocupação de ser muito mais uma reprodução fiel da realidade do que a pintura acadêmica, que eles consideravam como uma montagem que não correspondia à realidade. Então, os impressionistas falam: pintura ao ar livre, nada de estúdio. Você quer ver o mundo como ele é? Vai lá na beira da praia e pinta o mar. O que você está vendo, quer dizer, o real, nada de coisas inventadas, não é? Isso que eles pensavam. Qual é a cor? Por exemplo, o Monet pintou, num dado momento, 10 quadros da mesma paisagem, em diferentes momentos do dia, para ver a diferença da cor. Quer dizer, a preocupação dele qual que era? Uma preocupação hiperrealista. O James Joyce é assim também. Esse livro dele, que todo mundo acha que não tem nada a ver com a realidade, Finnegans Wake, é uma tentativa de descrever a realidade da maneira mais, como é que se diz? Mais precisa, mais profunda possível. Então ele vai descrever o pensamento da pessoa. O pensamento é uma coisa caótica. O pensamento ele é fluido, ele é vago e tal. Então, quer dizer, como romance, voltando ao início da pergunta, os 4 romances são a obra literária do Graciliano Ramos. Eu, logicamente, eu acho que Memórias do Cárcere é um livro extraordinário. Colocaria entre as maiores obras da literatura brasileira. Agora, se nós vamos analisar a evolução literária, é um livro secundário. Depende do ângulo, logicamente, que nós estamos analisando. E tinha também uma pergunta sobre o stalinismo? Faltou uma sobre a linha do Partido Comunista. Eu citei o episódio sobre a Amarela, o romance socialista. Bom, isso daí, logicamente, que toda a burocracia vive num mundo artificial. Aquele coitado do livro, Fabiano, né? O personagem, aquele cara não ia levantar a mão para o policial, mas nem por acaso. Só se ele fizesse parte de uma coletividade. Como é que o cara ia reagir? Ou o próprio
O próprio secretário do Partido Comunista lá, o Diógenes Arruda, não levantaria a mão para esse policial também, se ele estivesse naquela situação, mesmo sendo ele. É uma besteira. O stalinismo, ele procurou o quê? Fazer uma literatura de encomenda. Quer dizer, você tem que escrever do jeito que eu acho que seja bom. Absurdo. É uma imposição burocrática. Uma coisa é você estimular as pessoas que escrevem, que fazem um monte de coisa, a expressar a política que você defende, né, na sua arte. Isso é uma coisa. E tem que ser feita, em geral, de uma maneira positiva. Você pode polemizar, não tem problema nenhum. Agora, querer que a pessoa faça tudo sobre encomenda, pode até fazer alguma coisa sobre encomenda, por que não? Não há escritor que rejeitaria. O cara fala, escreva aí, faz favor, um livro sobre tal tema. O cara vai lá, me pediram, escreva e tal, logicamente do jeito dele. Pode até discutir, fazer um determinado modo. Agora, querer que a vida literária da pessoa, que é uma expressão da personalidade, da subjetividade dele, seja controlada de fora, é meio uma aberração. Aberração essa que existe em todo lugar, né? Só que é feita com maior sutileza. O capitalismo faz isso, mas com sutileza, pressionando, estimulando e tal. Isso daí é uma ideologia artificial que o stalinismo inventou e que não serviu depois para desacreditar a ideia de que a arte tenha que ser um instrumento também da luta política. Se o artista é revolucionário, a arte dele é um instrumento revolucionário. Mas não tem nada a ver com essas imposições absurdas. O livro Infância, ele trata... Tem que só uma coisa, tem que falar no microfone. Tem, só para... Seria o Afonso, depois o Messias, para você escrever assim, para começar. Inscrições com esse careca loiro. O careca loiro não é nazista. Não, a colocação que eu queria fazer quando ele estava fazendo as perguntas dele sobre o comentário do Antônio Cândido de dizer que o Graciliano evoluiu do romance para uma literatura de memórias, uma escritura de memórias. Essa análise é uma análise equivocada. Na verdade, toda a obra do Graciliano Ramos é uma obra de memória. E eu vou demonstrar isso depois, quando eu tiver a oportunidade de falar. Pessoal, a minha pergunta é mais no seguinte sentido. Na sua explanação, durante um certo momento, você nos coloca que ainda que tenha um cunho altamente de caráter crítico-social na aula específica Vidas Secas do Graciliano, ao mesmo tempo você aponta para uma impossibilidade de surgir dentro da sociedade nordestina, em particular, esse setor do campesinado nordestino, uma possibilidade organizativa de transformação social. Pelo menos foi isso que eu interpretei na sua fala. E aí eu perguntaria o seguinte, até que ponto a questão da religiosidade ou da religião como forma institucionalizada através das várias igrejas, na sua opinião, contribuiu naquele período para essa dificuldade de organização do movimento camponês que vai surgir no Nordeste só depois, final dos 50, anos 60. Essa é uma parte do questionamento. A outra tem a ver com esse caráter de denúncia, de crítica social desses romances que você mesmo disse que, na sua opinião, não são... A terminologia regionalista para eles é equivocada, não é isso? Aí, nesse sentido, eu queria perguntar o seguinte, também na sua opinião, o Lima Barreto, que é mais contemporâneo do ponto de vista da criação literária à Semana de 22 do que os próprios escritores nordestinos dos anos 30, ele também ele percorre um caminho mais ou menos semelhante, só que numa retratação de caráter mais urbano, em particular Rio de Janeiro, no final do século XIX, começo do século XX. A minha pergunta vai no seguinte, a formulação da pergunta é a seguinte, até que ponto
essa obra do livro Barreto seria, vamos dizer assim, uma anunciação, ou uma coisa mais antecipada, tendo, vamos dizer assim, o mesmo conteúdo, mas tendo aí uma retratação diferente na medida em que o espaço físico é outro espaço físico. É isso. Estou tranquilo. O seguinte, o livro de infância, ele é parte, o conteúdo dele é de memórias. Por exemplo, o texto que eu li, o Cinturão, que ele descreve o valor que teve que apanhou do pai com 4 anos, escrevendo o sistema nordestino. O conteúdo de infância é de tópicos assim. Qual é o conteúdo? Eu